Olá, esse é o capítulo do dia. E se você gosta da novela Sim a Moça, se inscreva no canal e ative o sininho. Vamos ao vídeo. Juliana e Rafael estão conversando e o Rafael diz: vai embora, Juliana. Vai embora. Juliana sai chorando e o Rafael diz: pai José, me dê forças para seguir o meu caminho. Juliana vai agradecer ao delegado. Juliana diz: muito obrigada. E o delegado diz: não há de quê. Quando ver o seu avô, diz que eu mandei lembranças a ele. E a Juliana diz: o Rafael tem mesmo que ficar preso? E o delegado diz: por enquanto. E se aceita um conselho meu, pare de sofrer, porque pode ser que o Rafael saia daqui mais rápido do que você pode imaginar. E a Juliana diz: tomara que ele saia daqui rápido. Juliana agradece de novo o delegado e vai embora. Na casa do Rodolfo, sim, a moça e Inês estão conversando e a Inês diz como foi a reunião com as moças e assim a moça diz: um fracasso, né? Elas não entenderam nada do que eu disse. E a Inês disse: eu já imaginava, são moças simples, não estudaram como você. Se você tivesse falado de bordado, prendas caseiras, elas prestariam atenção. Inês diz: eu posso falar francamente com você, sim, a moça, como se fosse a sua mãe? E assim a moça diz: eu já sei o que vai me dizer. Volte para casa, perdoe o seu pai e aquiete o coração de sua mãe. E a Inês diz exatamente o que eu ia falar. E assim a moça diz: eu tenho pensado muito nisso. Inês diz: é um bom sinal. E assim a moça diz: na verdade, hoje eu teria um bom motivo para voltar para casa. E a Inês diz: que motivo? Sim, a moça de um sentimento que eu tinha dentro de mim que morreu. Sim, a moça vai para o quarto descansar e a Inês diz: o que será que ela está falando? E nisso Fontes entra furioso procurando Ricardo. E a Inês pergunta o que aconteceu para o Fontes estar tão nervoso. E o Fontes diz que o Ricardo é louco. Enquanto isso, Ricardo e Justo estão conversando no quarto do Justo. E o Ricardo diz: ah, Justo, se a baronesa ficasse viúva, eu casava com ela, hein? E o Justo diz: pode perder a esperança, porque aquele barão não vai morrer nunca, aquela praga ruim. E o Ricardo diz: como que pode uma mulher linda como a baronesa, porque ela é linda, casada com um homem feito barão, bicho ruim, me diga como pode uma coisa dessa? E o Justo diz: casamento arranjado, né? O barão é rico, poderoso. E o Ricardo diz: mas ela não merece, não merece. E o Justo diz: o senhorzinho tem que parar de pensar nela. E o Ricardo diz: mas ela é tão linda com aquele zoião azul dela. Ó. Eu não consigo nem explicar a paixão que eu sinto por ela. Parece que ela me olha querendo me dizer uma coisa. E o Justo diz: claro, ela quer dizer para você ficar longe dela, porque o marido dela é perigoso. E o Ricardo quer saber, mas eu vou lá na casa dela de novo e vou olhar para ela como eu tô olhando assim para você. Eu vou olhar para aqueles olhão azul dela e vou pegar ela nos meus braços e vou beijar ela. Eu vou tascar-lhe um beijão na baronesa, Justo. Justo, você ficou maluco? Ficou louco, foi? Se você bulica a baronesa, o barão te mata e nisso Fontes entra e ouve o Ricardo dizendo que está apaixonado pela baronesa e quer tascar-lhe um beijão nela. Fontes, furioso, desbulir com quem, Ricardo, hein? Me diga. Enquanto Rodolfo e Bentinho estão conversando e o Bentinho diz que os escravos estão esperando o irmão do Quilombo para soltar eles da senzala. E o Rodolfo diz que ainda não é a hora e o Bentinho diz: já achavam que o Rafael é o irmão do Quilombo, ainda mais agora que ele está preso, o irmão do Quilombo sumiu, todo mundo vai ter certeza que é ele. E o Rodolfo diz: eu estou pouco me lixando, isso sim. E o Bentinho diz: o senhorzinho queria ver o Rafael morto enterrado, isso sim. Porque é o único jeito do Rodolfo afastar ele da sim a moça. E na casa da Ana e Nina estão conversando e a Nina diz: o barão e a baronesa devem estar arrependidos de terem deixado aquela senha moça ir estudar fora. Ela com aquelas ideias loucas. E a Ana diz que gosta da senha moça e concorda com tudo que ela falou.
E a Nina diz: onde se viu, se apaixonou por um escravo, por isso que tem aquelas ideias loucas. E a Ana diz: ai, eu sonho me apaixonar por um escravo. Já pensou, mãe? Que romântica. E a Nina fica furiosa e diz que mata a Ana. Na casa do Fontes, Fontes e Ricardo estão conversando do escritório. Fontes diz: me escute, Ricardo. Ainda há pouco, o senhor Everaldo e o senhor Coutinho, cada um com sua vez, me trazendo os dois a mesma reclamação. E o Ricardo diz: que reclamação? Eu não fiz nada. E o Fontes diz: que reclamação, que reclamação? Que história é essa? O que você ofereceu para os escravos do Everaldo e do Coutinho para eles irem trabalhar com você? E o Ricardo diz: eu nada, foi o justo que ofereceu. E eu assinei embaixo. Fontes, furioso, exige que o Ricardo diga o que o justo prometeu para os escravos. E o Ricardo diz: bom, ele prometeu que se eles colherem todos os café que está no pé e deixarem meu pasto lindo para meus vaquinhas, para meus cavalinhos, eu dou todo o café que está no pé para eles. O Fontes diz: você é louco, Ricardo. E o Ricardo diz: não, porque aquele café não vale nada, porque está apodrecendo no pé. Se eles não colher, não vale nada. E se eles colherem o café, eu não vou precisar pagar nada para eles. E eles vão deixar o meu pasto lisinho, bonitinho, sem o senhor gastar um vintém com isso. E no quarto, Rodolfo pergunta para o Justo por que o Fontes está tão furioso. E o Justo diz que não fez nada, que só obedeceu às ordens do Ricardo. Enquanto Fontes e Ricardo estão conversando, o Fontes diz: Ricardo, você tem noção de quanto dinheiro vale aquele café que está no pé daquela fazenda? E o Ricardo diz: nada, não vale nada, pai. Se não tiver ninguém que colhe, seque, saque, embarque e que venda aquele café, não vale nada. E o Fontes diz: nisso você está certo. E o Fontes diz: mas ele deveria ter ido buscar os escravos longe daqui. O Justo não tinha ido atrás dos escravos do Coutinho e do Everaldo. E o Ricardo diz: longe onde? Onde que ele ia arrumar os escravos para trabalhar pra gente? Vamos ser justo com o Justo. Até rimou, viu? Ele teve uma boa ideia. E o Fontes diz: aquele café vale muito dinheiro. E o Ricardo diz: não vale nada. Vai apodrecer tudo no pé, pai. Fique calmo, pai, não fique bravo com o Justo. Ele teve uma boa ideia. Eu te amo. E o Fontes diz: eu também te amo. Mas agora você vai me ouvir. E o Ricardo diz: eu não fiz nada. Tenho culpa de nada. E o barão diz: que história é essa de você, a baronesa? Hein? Quer que o barão mate você? E o Ricardo diz: pai, eu amo ela. E o Fontes diz: eu a amo. E o Ricardo diz: o quê? E o Fontes grita: eu a amo. E o Ricardo diz: você ama ela também, pai? E o Fontes diz: não, eu estou corrigindo você. Eu a amo, não é eu amo ela. E o Ricardo diz: eu a amo então. E ela me ama. Ricardo deixa o Fontes quase doidinho com as ideias dele. Enquanto no quarto Sinha Moça e Ruth estão conversando, e a Ruth diz para Sinha Moça que o Rodolfo e o Ricardo são muito especiais, que o Rodolfo é um menino de ouro e que ali naquela casa todos são bons, generosos e muito educados e respeitador com todo mundo. E que ela se sente mãe do Rodolfo e do Ricardo e que não é para Sinha Moça fazer o Rodolfo sofrer, porque o Rodolfo ama Sinha Moça de verdade. E a Sinha Moça diz que não vai fazer o Rodolfo sofrer. Ruth sai e assim a moça fica lembrando da hora que ela entrou na delegacia e viu o Rafael beijando a Juliana. Sim, a moça fala sozinha: eles se amam e eu não vou chorar. Na casa do Augusto pergunta se a Juliana falou com o Rafael, se o delegado deixou. E a Juliana disse: sim, o delegado me levou até a cela do Rafael. E Augusto dizia: aí? E a Juliana dizia: e aí, que é triste ver o Dimas preso pelo próprio pai. E Augusto dizia: um segredo dele, pare de falar nisso. E a Juliana disse: tá, eu paro, vó. E Augusto dizia: eu não sei porquê, mas eu tenho a impressão que o Dimas esconde alguma coisa, que ele não nos contou toda a verdade.
E eu acho que eu fiz mal em permitir que você se aproximasse dele. E a Juliana diz: o senhor fez bem, porque ele é o meu destino, vovó. E Augusto diz que destino é esse que só te faz sofrer. E no armazém do Manuel, o Coutinho e o Everaldo estão falando do Ricardo, do que o Ricardo aprontou com eles, oferecendo para os escravos o café do pé para eles irem trabalhar com ele. E ele se arrepende de ter dado a carta de alforria aos escravos. Enquanto isso, Ricardo e Fontes continuam conversando. E o Fontes diz: escute bem, Ricardo, estou falando sério, se afaste da baronesa. E o Ricardo diz: mas eu amo ela, eu não consigo tirá-la da minha cabeça, ela fica dentro da minha cabeça e não sai. E o Fontes diz: ela é casada com o barão, e dá uns tapas no Ricardo. E o Ricardo diz: mas eu sei, pai, hein? Ricardo diz: tá bom, eu vou tirar ela da minha cabeça, tá bom assim pro senhor? E o Fontes disse: sim, e você está proibido de chegar perto da fazenda do barão. Ricardo diz: tá, eu não vou mais lá, dou a minha palavra de honra. E o Fontes diz: está proibido de pensar na baronesa. E o Ricardo de pensar, e o Fontes diz: é. E está proibido de olhar para ela também. O Ricardo diz: mas até de olhar, pai? E o Fontes diz que sim. O Ricardo fica tristinho, o Fontes abraça o Ricardo e diz que ama ele. E o Ricardo: eu também te amo, pai, mas que aquela baronesa é linda. Ah, se é. E no armazém do Manuel, Everaldo e Coutinho continuam conversando, e Everaldo diz: isso nos serviu de lição para nunca mais fazer isso. E o Coutinho diz: e o barão tinha toda a razão. Quero ver quando abrirem todas as senzalas. Esses escravos vão ficar vagando pelas ruas e a gente sem ter quem faça o nosso trabalho. E o Everaldo diz: eles são os ingratos. E o Coutinho diz: se alguém me oferecesse todo o café que tem no pé para colher, eu não ia ter gratidão por ninguém, não. Eu ia lá e colhia tudo. E o Everaldo diz que ele também. Nisso, Fontes chega, vai conversar com o Everaldo e com o Coutinho. E o Everaldo e o Coutinho perguntam se o Fontes falou com o Ricardo sobre a história dos escravos. E assim a moça vai falar com o Frei José. E o Frei José pergunta para assim a moça como foi a conversa dela com as moças da cidade. E assim a moça diz que não adiantou de nada, que ninguém ouve ela, só porque ela é mulher, que se ela fosse um homem, com certeza até o barão ouviria as ideias dela. E o Frei diz para assim a moça esquecer isso. E o Frei José pergunta para assim a moça por que ela está tão triste e abatida. Pergunta o que aconteceu. Sim, a moça diz: hoje eu tive a certeza de que o Rafael não me ama. Não me pergunte como. E o Frei diz: fez Juliana, né? E assim a moça diz que sim. Enquanto isso, Mário vai conversar com seu Augusto e diz para Augusto que ama a Juliana e que acha errado a Juliana ser apaixonada pelo Dimas, que é um escravo, e que não pegou bem para ela ir na delegacia visitar ele. E Augusto diz que o Mário chegou tarde demais com essa declaração de amor. Enquanto sim, a moça e o Frei José estão conversando, e o Frei José diz: eu entendo, sim, a moça. Sei que você quer uma palavra minha, mas eu não sei o que te dizer. E assim a moça diz: não sabe ou não quer me dizer? E o Frei José diz: eu não sei o que dizer para você. E assim a moça diz: por favor, Frei José, a minha vida depende dessa nossa conversa. E o Frei José diz: que bobagem é essa? E assim a moça diz: eu preciso saber a verdade, o senhor não pode me negar isso. E o Frei José diz: eu juro que eu não sei que verdade que você quer saber. E assim a moça diz: não jure em falso, Frei. O senhor e o Rafael estão me escondendo alguma coisa, eu tenho o direito de saber o que é. Eu quero saber a verdade. E o Frei José diz: você não sabe a verdade, sim, a moça. Sim, a moça diz: a verdade é que o Rafael me ama e ele está lutando contra este amor. E eu tenho que saber o porquê ele luta contra esse amor. E o Frei José diz: a única verdade que eu sei é que ele ama a Juliana, por isso está noivo dela. Ele escolheu ela e você tem que aceitar. Sim, a moça diz: o amor que eu vejo nos olhos dele, eu tenho que esquecer. E o Frei José diz: esqueça o Rafael, olhe para o doutor Rodolfo que te ama, esqueça o Rafael. E assim a moça diz: eu esqueço se o senhor me contar a verdade. Na delegacia, Rodolfo e Rafael estão conversando. Rodolfo diz: eu solto você hoje à noite e você vai embora da cidade. E o Rafael diz: é uma ordem. Rodolfo diz: entenda como quiser. Rafael diz: você está fazendo isso por mim ou por ela?
Rodolfo diz por ela: é claro. E o Rafael diz: você deve mesmo gostar dela. E o Rodolfo diz: mais do que você. Rafael diz: o amor que eu sinto pela sinha moça não é como o seu, não há como comparar. E o Rodolfo diz: se amasse de verdade, já teria desistido dessa vingança. Rafael diz: eu tenho as minhas razões. Rodolfo diz: por isso eu digo que você não a ama. E o Rafael diz: quem vai me soltar? Você, o irmão do Quilombo. E o Rodolfo diz: o irmão do Quilombo. Assim você se livra da acusação de ser o irmão do Quilombo. E o Rafael diz: a morte do Honório. E o Rodolfo diz: Justino matou o Honório, você sabe. Rafael diz: você está bem informado? Você acha que vai fazer assim a moça me esquecer, me afastando daqui? E o Rodolfo disse: se essa fosse a minha intenção, eu deixaria você ficar na cidade e matar o pai dela. Ou você acha que ela continuaria te amando depois disso? Você cultiva ódio demais no coração. E o Rafael diz: eu tenho as minhas razões. E o Rodolfo diz: você não luta pela causa como eu ou como ela. Você luta para emplacar o ódio que você tem dentro de você. E o Rafael diz: eu sei pelo que eu luto. Rodolfo diz: você luta para se vingar. Nada além disso. Rafael diz: você não tem o direito de me julgar. Rodolfo diz: posso não ter o direito de julgá-lo, mas tenho o direito de querer ver você longe daqui. Eu solto você e você desaparece da cidade. Estamos entendidos? E o Rafael diz que sim. E esse foi o capítulo do dia, gente. O Rodolfo vai soltar o Rafael. O que vocês estão achando da novela? Escreva nos comentários. Muito obrigada e fiquem com Deus.